Olá, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por assistir a mais esta aula da nossa série de estudos Deus, somente Deus, estudos sobre os atributos do Criador. Hoje nós estudaremos a veracidade e a sabedoria de Deus, que são os atributos 9 e 10. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por estarmos aqui tendo o privilégio de estudarmos a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que a tua palavra é boa para nos ensinar, nos orientar, para corrigir os nossos caminhos. E por isso, Senhor, precisamos cada vez mais querer estudar a tua palavra, querer meditar na tua palavra, Senhor. Mas em nosso estado natural, pecaminoso, não conseguimos fazer isso. Por isso te pedimos, Senhor, te suplicamos, pela tua misericórdia, que o teu Santo Espírito coloque em nossos corações esse desejo de estudar a tua palavra, de saber mais sobre o teu caráter, Deus. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos começar entendendo um pouco sobre a veracidade de Deus. Esse é um assunto bastante atual. Nos nossos dias, há muitas discussões, principalmente trazidas por ímpios, mas que influenciam fortemente os evangélicos, a respeito da veracidade, ou seja, da verdade. Nessas abordagens ímpias e até mesmo evangélicas, o que se destaca é uma ideia de que a verdade é relativa, que cada um tem a sua verdade, e isso tem que ser respeitado. Como professor universitário, eu vivo isso fortemente todos os dias. O problema não são tanto os alunos, eles vêm com essa concepção, mas o problema maior são os próprios professores que acreditam que qualquer ideia, por mais inverossímil, por mais absurda que seja, tem que ser respeitada, tem que ser ouvida, tem que ser levada a sério. Nós, como crentes em Cristo, porém, precisamos estudarmos mais a fundo essa questão, não segundo a lógica dos ímpios, mas segundo o que a Escritura nos fala sobre a verdade. E é isso que nós faremos agora. Primeiramente, nós precisamos entender o que veracidade significa. E, basicamente, a veracidade sendo um atributo de Deus, ela implica que Deus, primeiro, é o Deus da verdade. Que Deus é aquele que fala apenas a verdade. Que Deus é o autor da verdade. Que Deus é a fonte da verdade. Deus é o determinador da verdade. Ele é o árbitro da verdade. Ele é o juiz final da verdade. Ele é o padrão mais elevado da verdade. Veja, a verdade toda gira em torno de Deus. Não há verdade fora do ser de Deus. Não há verdade independente do ser de Deus. Não há verdade autônoma em relação ao ser de Deus. A verdade é Deus. E fora dele, não há possibilidade de você ter a verdade. E esse é um aspecto que deve ficar muito claro. Essas discussões filosóficas tão comuns nas universidades de o que é verdade, o que é verdade, são discussões que, no fundo, elas querem te levar a excluir Deus dessa discussão, elas querem te levar para um engano, porque elas querem mostrar que existe uma verdade autônoma em relação ao ser de Deus. E a Escritura mostra exatamente o contrário disso. Na verdade, para ser redundante, o que seria verdade nesses termos que eu estou propondo? Em termos simples, verdade é realidade. É o que as coisas são, não é o que você sente, não é o que você espera, não é o que você gostaria que fosse. A verdade é o que é. No mundo hoje está tão comum, a sua verdade é aquilo que você sente que é verdade, e se você sente, todo mundo tem que te respeitar, ou seja, você pode sentir uma coisa absolutamente absurda,
Mas as pessoas têm que tratar aquilo como se fosse uma coisa séria. Isso é que é o significado tão usado hoje, que é preciso respeitar a minha verdade, porque eu tenho a minha verdade, e tudo. É nesse sentido, por mais estúpida que seja a sua verdade, as pessoas têm que levar aquilo a sério. Mas a verdade mesmo não se trata de sentimentos. Fatos não se importam com seus sentimentos. O que as coisas são não se importam com seus sentimentos. A verdade é o que existe de fato. E ela está perfeitamente alinhada com o ser de Deus. O que Deus não é, então não é a verdade. O que Deus é, isto é a verdade. E daí nós podemos ver que a verdade não é originada na criação, como querem crer esses ímpios e até mesmo pessoas que se dizem evangélicas, que vão nessa linha de raciocínio relativista, achando que vão encontrar a verdade no mundo imanente. Mas a verdade não está na imanência, a verdade está na transcendência representada pelo nosso Deus. Deus é a verdade vem dele e somente dele. Há algumas características da verdade que eu quero apresentar aqui para você como maneiras de nós irmos um pouco mais a fundo nesse estudo, sem nos perdermos, sem divagarmos. Então, essas características aqui nos ajudam, são pequenos tópicos que orientam o nosso raciocínio ao longo desse estudo sobre a verdade. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a verdade é divina. E como eu sei que a verdade é divina? Eu acabei de dizer, a verdade vem de Deus, então é nesse sentido. A verdade é algo que vem do nosso Deus. É algo que não existe fora do ser de Deus. É algo que está em perfeita consonância com o ser de Deus. Aquilo que não está em consonância com o ser de Deus não é a verdade, é a mentira, é a falsidade, é o engano. Somente Deus é a verdade e a verdade vem dele. É algo que vem de cima para baixo. Não somos nós aqui, como criaturas, que estabelecemos a verdade. É o Criador que estabelece o que é a verdade. É o Criador que é o juiz supremo sobre a verdade. É o Criador que é a fonte da verdade. Então a verdade é divina. Lá no Salmo 31, versículo 5, a Escritura declara: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. O nosso Deus é o Deus da verdade. Veja como o salmista aí está estabelecendo essa verdade de uma maneira muito clara. A verdade se origina em Deus e não em nós, suas criaturas. Isaías 65:16 declara: de sorte que aquele que abençoar na terra pelo Deus da verdade é que se abençoará. E aquele que jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará, porque já estão esquecidas as angústias passadas e que estão escondidas dos meus olhos. Ou seja, nós vemos aqui que o nosso Deus é o Deus da verdade. E veja que nesse versículo o profeta Isaías usa esse termo Deus da verdade 2 vezes, enfatizando: Deus é o Deus da verdade. Nós vimos nas aulas passadas que o nosso Deus é um Deus sobre o qual não há sombra nenhuma. Essa sombra pode ser a mentira, pode ser um engano. Em Deus não há espaço para mentira e para engano, porque Deus é puramente a verdade. Lá em João 14:6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante como nessa passagem há uma demonstração clara da divindade de Jesus. Eu acabei de dizer que Deus é a verdade, que a verdade vem dele, ele é o árbitro, ele é a fonte, ele é o sustentador da verdade. Ora, se o Senhor Jesus declara aqui que ele é a verdade, e eu acabei de dizer que a verdade é Deus, então o Senhor Jesus está dizendo que é Deus. E essa é uma verdade para nós, uma verdade tão colocada em dúvida nos nossos tempos. Vocês talvez se surpreenderiam se vissem que, infelizmente, algumas pessoas dentro das igrejas evangélicas não têm convicção de que o Senhor Jesus é a verdade e que, por isso, ele é Deus. Colocam em dúvida
essas coisas, colocam em dúvida a palavra de Deus, colocam em dúvida os ensinamentos do Senhor Jesus. Isso é muito triste hoje. Da impiedade, nós já esperamos isso. Ímpios fazem impiedade, mais do que previsível. Mas quando nós vemos pessoas que se dizem crentes, mas que estão fracas na fé e que vão por esses caminhos, isso sim dói, isso sim entristece. Efésios 4:21 declara que se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Olha novamente um versículo ressaltando a divindade de Jesus, o colocando como a fonte da verdade. A verdade é nele. Não existe possibilidade de uma verdade externa ao Senhor Jesus, porque não existe a possibilidade de uma verdade externa a Deus. Não existe a possibilidade de uma verdade autônoma a Deus. E o Senhor Jesus, sendo Deus, ele é o Senhor da verdade. A verdade flui por ele e dele para nós. Não há nenhuma possibilidade, nenhuma outra possibilidade. Somente Deus é a fonte da verdade, e o Senhor Jesus é Deus. Então, a verdade sai dele para nós, a verdade está nele, sai dele para nós. Esse é um versículo muito forte a respeito dessa divindade do Senhor Jesus. Lá em João 14:17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja que aqui eu já falei que Deus é a verdade, referindo-me a Deus Pai. Acabamos de ver que o Senhor Jesus é a verdade, Deus Filho. E agora, nessa passagem, nós temos a menção ao Espírito da verdade. E veja que Espírito está com letra maiúscula. É o pneuma, é o Espírito Santo de Deus. Então, Deus Pai é a verdade, Deus Filho é a verdade, Deus Espírito Santo é a verdade. As três pessoas da Trindade são a verdade. As três pessoas da Trindade são um único Deus que é a verdade. É isso que a Escritura está nos mostrando de uma maneira muito clara. João 15:26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Veja novamente o termo Espírito da verdade, Espírito com letra maiúscula, é uma referência ao Espírito Santo de Deus, que é Deus. E ele dará testemunho do Senhor Jesus. Veja, por ele ser o Espírito da verdade, ele pode dar testemunho do Senhor Jesus, porque esse testemunho vai ser 100% fiel, esse testemunho vai ser perfeito, esse testemunho vai refletir o que é de fato, esse testemunho vai refletir a verdade, porque o Espírito da verdade é Deus, e a verdade vem de Deus, ela não vem de nós. João 16:13. Quando vier, porém, novamente, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Novamente a ideia, Deus Espírito Santo é o Espírito da verdade. Assim como Deus Pai é o Deus da verdade, como Deus Filho é o Deus da verdade. Deus Espírito Santo é o Deus da verdade. Segundo ponto que eu gostaria de levantar. A verdade é absoluta. Lá em 2 Timóteo 2,15, lemos que procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nesse mundo em que nós vivemos, de intenso relativismo, em que as pessoas querem questionar tudo, tudo é relativo, não existe verdade absoluta, o que, aliás, se você pensar, é uma contradição lógica, e as pessoas se esforçam por se agarrar a essas falsidades. Esse versículo, ele rompe com essa ideia que a gente tem no mundo de hoje. Aqui está falando que a palavra, e aqui se refere à palavra de Deus, é a palavra da verdade.
E não poderia ser diferente. Na primeira aula eu falei que esses 15 atributos de Deus que nós estamos estudando refletem o caráter de Deus. É aquilo que aprove a ele revelar a nós sobre o seu próprio ser. E que você não pode separar um atributo do outro. As coisas em Deus estão todas conectadas. Todas fazem parte de um único ser indivisível, que é o nosso Deus. Ora, se um dos atributos de Deus é que ele é a verdade, aquilo que ele fala, aquilo que ele expressa, tem que ser consistente com esse aspecto do seu ser. Um Deus que é a verdade não pode falar mentira. Um Deus que é a verdade não pode escrever coisas falsas. Um Deus que é a verdade não pode revelar aquilo que não é verdadeiro. A palavra desse Deus é a palavra da verdade, porque é a única forma disso ser consistente com o próprio ser de Deus. E é. Então, seria algo muito estranho admitir que Deus é a verdade, mas a palavra dele não. Há algumas falhas, algumas coisas aqui que não são bem desse jeito. Isso seria uma incoerência. É o grande problema de uma linha teológica muito complicada, que é o liberalismo teológico, que vai trabalhar a palavra de Deus dessa forma, dizendo que várias coisas que são ditas ali na palavra de Deus, na verdade são mitos, na verdade são analogias, na verdade são metáforas, que nada daquilo é real. Por exemplo, um aspecto muito presente nesse liberalismo teológico é a ideia de que determinados fenômenos miraculosos, na verdade, são metáforas para a vida. Por exemplo, quando Jesus acalmou a tempestade, de acordo com aqueles teólogos que seguem essa linha do liberalismo teológico, isso daí era, a tempestade ali não era uma tempestade real. A tempestade ali simbolizava os problemas da nossa vida. Então, essa história é para ilustrar que Jesus, na verdade, tem o poder para te fazer passar pelos problemas da vida. Quando Deus abriu o mar para que o povo de Israel passasse, segundo os liberais teológicos, aquilo ali não foi de verdade. Aquilo ali era só para ilustrar o livramento que Deus deu do povo de Israel, mas que, na verdade, eles não passaram no meio do mar literalmente. Aquilo ali, o mar representava a opressão da escravidão no Egito, mas não era um mar real. E por aí vai. Essas pessoas, elas relativizam a palavra de Deus, elas não acreditam que a palavra de Deus é inerrante, que é verdadeira, porque ela vem do Deus da verdade. E talvez agora você esteja falando, puxa, mas isso é tão absurdo, né? É tão nítido que isso é antibíblico. Meu irmão, minha irmã, você ficaria estupefato de saber quantas pessoas estão dentro das igrejas evangélicas hoje acreditando exatamente nisso. Acreditando que a palavra de Deus é cheia de mitos, de metáforas, de analogias, que muito daquilo ali não aconteceu de fato. Há pessoas dentro das igrejas evangélicas pregando nos púlpitos que Jesus não ressuscitou dentre os mortos, que aquilo ali era apenas metafórico, que a ressurreição de Jesus ocorre quando nós estamos reunidos como igreja e estudamos a mensagem que ele nos deixou, aí ele ressuscita para nós simbolicamente. Meus irmãos, isso é heresia. E essas heresias estão disseminadas nas igrejas evangélicas, pregadas em muitos púlpitos, cantadas em muitos cânticos, ensinadas em muitas classes de escola bíblica dominical, professadas em muitas reuniões de oração. Então, meus irmãos, o atributo da veracidade de Deus, ele é importante, ele é um dos pilares da nossa fé. Porque somente um Deus que é a verdade pode nos entregar uma palavra que é a verdade, que é a palavra da verdade. Uma palavra na qual podemos confiar. Uma palavra que expressa uma verdade que é absoluta. Não há como relativizar o que está na Escritura
dizer que aquilo ali são mitos, histórias, contos da carochinha, sem você negar que o nosso Deus é o Deus da verdade. Porque se ele é o Deus da verdade, o que sai da sua boca é também a verdade. Mas se você fala que o que saiu da boca dele, que é o que está registrado na Escritura, não é 100% verdadeiro, você está dizendo que esse Deus também não é 100% verdadeiro. Em João 11:44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui o Senhor Jesus ensina claramente que aquilo que está fora de Deus é mentira. E o grande mentiroso é o diabo, é Satanás, que com seus demônios vive de proclamar mentiras. E aqui o Senhor Jesus ainda nos coloca numa situação extremamente humilhante, e tem que ser assim mesmo, diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Quer dizer, quando nós não procuramos nos aproximarmos de Deus, para que por meio dele possamos também, ainda que de maneira imperfeita, expressarmos a verdade, nós estamos nos comportando como filhos do diabo, como aqueles que amam a mentira. Quando você nega a veracidade da palavra de Deus, você está se comportando como um filho do diabo. Quando você fala que a palavra de Deus não é bem assim, que é cheia de histórias para dormir, você está se comportando como um filho do diabo. Quando você duvida daquilo que Deus claramente revelou por meio da sua palavra, você está se comportando como um filho do diabo. É este o alerta que o Senhor Jesus faz a todos nós. Romanos 3:4, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Deus é verdadeiro. Nós é que somos mentirosos e por isso nós precisamos de Deus para que nossos corações, nossas mentes e nossas bocas consigam processar e professar aquilo que é a verdade. Vamos ver agora um outro atributo, que é o atributo da sabedoria de Deus. Bom, a sabedoria significa que Deus sempre busca o fim mais elevado e usa os meios mais elevados para conseguir obter isso. E lá em Jó 9:4, nós vemos essa verdade expressa da seguinte forma: ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Ele é sábio de coração. O coração é bastante interessante na Escritura, né? A Escritura trata o coração como centro das emoções. E era uma crença que se tinha durante muitos séculos na nossa história, de que tudo se processava no coração. Hoje nós sabemos que não, que é o cérebro. Mas o coração, ele permanece na palavra de Deus como centro das suas emoções. E se você fizer um estudo aprofundado disso na Escritura, nós não vamos ter tempo aqui para fazer isso, mas eu já pude dar uma EBD sobre isso, o que significa o coração. Mas se você fizer esse estudo, você vai ver que o coração significa que é o seu centro religioso básico, nas palavras do filósofo cristão holandês Herman Dooyeweerd. Ele é o centro, é o seu centro religioso. Na Escritura, ele aparece como aquele órgão que direciona toda a sua maneira de pensar, toda a sua maneira de agir, toda a sua maneira de ver o mundo. Então, embora nós saibamos que o coração não tem essas funções, cientificamente falando, a linguagem permanece, a ideia central permanece, que todos nós temos um coração, ou seja, temos um centro que é a essência do nosso ser. Então, aqui em Jó 9:4, a Escritura declara que Deus é sábio de coração, ou seja, o ser de Deus reflete a sua sabedoria. O ser de Deus é plenamente sábio. O ser de Deus é infinitamente
sábio. É essa a expressão por trás desse termo sábio de coração. Também em Jó, só que agora capítulo 12, versículo 13, nós lemos: não, com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Com Deus está a sabedoria. Veja, Jó não escreve aqui: com Deus está uma sabedoria. Com Deus está uma versão da sabedoria. Com Deus está uma sabedoria que é sabedoria para ele, mas não necessariamente é sabedoria para mim, e a gente tem que respeitar as diferenças. Não é isso que Jó escreveu. Jó usou o seguinte termo: com Deus está a sabedoria. Veja que aqui nós temos um artigo definido. A sabedoria, não uma sabedoria, não alguma sabedoria, não uma certa sabedoria. A sabedoria. Com ele está a sabedoria. Isaías 11:2 nós lemos: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, é o Espírito de sabedoria. Veja de novo, Espírito com letra maiúscula. Deus Espírito Santo é um Deus de sabedoria. Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui, o profeta Isaías está refletindo a palavra de Deus, mostrando, quando ele usa essa expressão, são mais altos que, é uma referência exatamente a esse fato de que Deus é o Deus Altíssimo, é o Deus que está sobre todas as coisas, é o Deus que é separado da sua criação, e quando ele usa aqui os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, é uma referência também a essa sabedoria de Deus, essa sabedoria plena e perfeita do nosso Deus. Romanos 11:33 declara que, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ó, Deus é o Deus da sabedoria, é o Deus do conhecimento. Romanos 16:27, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Deus único e sábio. Só há um Deus, e esse Deus que há é sábio. Veja como a Escritura não dá margem a uma outra interpretação sobre a sabedoria de Deus. Deus é sábio, Deus é a sabedoria plena, Deus é a sabedoria perfeita. Não há margem para dúvida nisso. Colossenses 2, de 2 a 3, declara que, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falaz. Eu já falei que Deus Pai é a sabedoria. Deus Espírito Santo, nós já vimos aqui o Espírito da sabedoria. Deus Espírito Santo, então, é sabedoria. E agora em Colossenses, o apóstolo Paulo declara que Cristo, Deus Filho, tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O Pai é a sabedoria, o Filho é a sabedoria, o Espírito Santo é a sabedoria. 3 pessoas da Trindade, sabedoria. 3 pessoas da Trindade formam um único Deus. Deus que tem como um de seus atributos a sabedoria. E agora vamos para mais um ponto sobre a sabedoria, que são as manifestações da sabedoria de Deus. Uma coisa aplicada para que nós percebamos que nós estamos cercados da sabedoria de Deus.
Primeiro, a sabedoria de Deus se manifesta na sua criação. Salmos 19, de versículos de 1 a 4, declaram: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse Deus que é sábio. Então, os céus e o firmamento dão demonstrações concretas, visíveis, palpáveis da infinita sabedoria do nosso Deus. Lá em Romanos 1:20, nós vemos que, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Esse Deus sábio tem atributos invisíveis, tem poder eterno, tem uma divindade, essas três coisas se reconhecem e são percebidas por meio das coisas que foram criadas. Mas a sabedoria de Deus também se revela na sua providência. Lá em Gênesis 50:20, um texto muito conhecido, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Essas são palavras penetrantes de José para os seus irmãos. Quando José fala, olha, vocês fizeram mal a mim, mas Deus, na sua sábia e infinita providência, transformou aquilo que, à luz dos homens, seria uma coisa má, uma coisa cruel, uma coisa perversa, mas Deus transformou aquilo em algo bom. Para quê? Para que se conservasse a vida de muitos. Lá em Romanos 8:28, é um versículo também belíssimo, já disse da minha admiração por esse capítulo 8 de Romanos. O apóstolo Paulo escreve: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A sabedoria de Deus se revela também no fato que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Essa é uma demonstração clara, prática, da sabedoria de Deus. Lembre-se, a sabedoria significa também que Deus sempre busca os propósitos mais elevados. Ele sempre adota, melhor dizendo, os propósitos mais elevados. E é isso que o apóstolo Paulo mostra. O que pode ser mais elevado do que fazer com que todas as coisas definidas pela infinita sabedoria de Deus cooperem para o bem daqueles que o amam? Isso daí é uma demonstração da sabedoria grandiosa do nosso Deus. Mas a sabedoria também se revela na salvação. E lá em 1 Coríntios 1:23, nós vemos que, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A palavra de salvação de Deus soa como loucura, ou seja, soa como falta de sabedoria para aqueles que rejeitam a Deus. Mas para nós, ela é a palavra da verdade, a palavra de um Deus infinitamente sábio, a palavra que esse Deus deu a nós para que, por meio dela, fôssemos convencidos dos nossos pecados e fôssemos levados aos pés do trono da graça de Deus. Na próxima aula, nós veremos, então, a bondade e a graça de Deus que eu acabei de mencionar aqui. Não perca. Vamos orar para encerrar? Senhor Deus, te agradecemos por estes breves momentos, Senhor, de estudo da Tua Palavra, mas te pedimos que aquilo que foi falado aqui, aquilo que foi mostrado e que está claramente registrado na Tua Escritura, toque os nossos corações, toque as nossas mentes e que corrija, Senhor, os nossos caminhos, convencendo-os do quanto precisamos de Ti.
um Deus infinitamente sábio, um Deus que tem todo o poder para nos guiar em direção daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável a Ti. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.